Rádio Brasil Central. 7h30 em Goiânia, hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 4 de setembro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você que acompanha o Mundo em Sua Casa em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje do Mundo em Sua Casa. Procon divulga pesquisa de preços de passagens para o feriadão. Professores de universidades federais anunciam manutenção da greve. Relator do Mensalão condena 4 dirigentes do Banco Rural. Irmão de Zezé de Camargo é detido em casa de jogos. Justiça determina indenização a funcionário obrigado a assistir a pornô. Goiás recebe no Serra o Ceará. Prefeitável de Aparecida, Maguito Vilela, é o nosso entrevistado de hoje. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão para Goiânia hoje é de céu parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 32 graus. O teor de umidade relativa do ar variando entre 65% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. Agora 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão, relator e revisor condenam o Banco Rural. Folha de São Paulo, em defesa de Lula, Dilma ataca FHC por reeleição. No estado de São Paulo, ministros condenam cúpula do Banco Rural. Correio Brasiliense, o dia mais quente do ano. Seca castiga Brasília com temperatura recorde de 31 graus e queda da umidade relativa do ar para 16%. Valor econômico, o governo avalia incentivos para o mercado de capitais. Estado de Minas, vida normal nas universidades só em 2015. Jornal do Comércio, Universidade Federal do Pernambuco, entre as 10 do país. 0 hora, ganho cai, mas poupança supera outras aplicações. Brasil Econômico, o governo quer elevar volume de exportações para a União Europeia. O Popular, Goiás é líder da região que mais cresce no país. Diário da Manhã, povo reprova greve de servidores públicos. 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton Júnior abriram ontem a Semana da Pátria em comemoração aos 190 anos da independência do Brasil. A solenidade na Praça Cívica, em Goiânia, reuniu Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, secretários e autoridades estaduais, além de cerca de 650 alunos de escolas públicas. As comemorações seguem até quinta-feira, dia 6, sempre às 7h30 da manhã na Praça Cívica, aqui em Goiânia, em frente ao Palácio das Esmeraldas. Como já é tradição, a solenidade de abertura da Semana Nacional da Pátria aconteceu na Praça Cívica e foi organizada pelo Gabinete Militar da Governadoria, comandado pelo Coronel Mauro Teixeira Cândido. Ele fala sobre a importância da data. O Gabinete Militar sempre faz a abertura da Semana da Pátria, que o Estado, comemora essa Semana da Pátria, juntamente com as escolas, com os alunos, isso para incentivar, essa condição principalmente dos alunos, das crianças,
para ter um maior patriotismo com relação aos nossos símbolos. A abertura contou com a participação de alunos de escolas públicas e autoridades, como o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Ellington. Uma semana importante para o Brasil, onde nós celebramos essa data importante. O governo do estado de Goiás, naturalmente, faz cerimônias para homenagear essa data importante da independência brasileira. Todos os dias, às 8 horas da manhã até quinta-feira, haverá a execução do hino nacional na Praça Cívica. Na sexta-feira, dia 7 de setembro, acontece o tradicional desfile de independência. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35 agora. A Assembleia Legislativa começa a apreciar propostas de implantação do VLT em Goiânia. Na sexta-feira passada, foi protocolado na Assembleia Legislativa o projeto do Executivo que institui o Grupo Executivo de Implantação do Programa Veículo Leve sobre Trilhos, VLT, a ser implantado aqui em Goiânia. O governo argumenta aos deputados, que é de conhecimento de todos, que o sistema de transporte de veículo leve sobre trilhos representa, como acontece em outras metrópoles do país, a solução mais viável sob todos os pontos de vista para o transporte coletivo urbano. Essa matéria deve chegar à Comissão da Constituição e Justiça e Redação na reunião de hoje à tarde e distribuída para a relatoria. Nessa mesma proposta, consta também a instituição do Fundo Especial de Implantação do VLT, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana e que visa garantir o custeio das despesas com a implantação do sistema de transporte urbano. O projeto solicita da Assembleia autorização para abertura de créditos especiais até o limite de R$200 milhões para pagamento de despesas com a implantação do sistema de transporte. Também prevê a criação de cargos em comissão correspondentes a unidades administrativas integrantes do Grupo Executivo, que será constituído pelos titulares dos seguintes órgãos e entidades do governo: Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, Secretaria de Gestão e Planejamento, Secretaria da Fazenda, Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Casa Civil, Metrobus, Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás e Secretaria das Cidades. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Movimento Eleições Limpas da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, já recebe denúncias de crimes eleitorais. Esta é a quinta eleição que a OAB Goiás acompanha de perto com o Disque Denúncia. Desde o dia 7 de julho, mais de 250 denúncias já foram encaminhadas, inclusive 5 comunicações de crimes de outros estados. A maioria das denúncias são de propaganda irregular. O coordenador da Comissão das Eleições Limpas da OAB Goiás, Dr. Júlio César, dá 2 exemplos de denúncias. Como em terminais, outro dia foram apreendidos cartazes em terminais públicos, nós comunicamos a PM imediatamente, comunicamos o Ministério Público. A denúncia recebida de um cidadão que estava dentro de um terminal, onde viu um candidato a vereador fixando lá os seus cartazes, isso é proibido. Do interior do estado recebemos algumas denúncias através do e-mail, onde diziam que algumas secretarias de saúde no interior estavam somente autorizando os procedimentos médicos desde que viessem orientados ou encaminhados por um determinado comitê naquela cidade do interior. Nós levamos o caso ao Ministério Público, achamos muito grave a situação. As denúncias podem ser feitas por telefone no 0800 642 2210, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, ou pela internet, no site www.eleiçõeslimpas.com.br. Dr. Júlio César explica que tipo de informação ter em mãos para denunciar. Na hora que ele presenciar um fato que ele entenda que seja um excesso ou que seja uma irregularidade, ele deve imediatamente nos acionar por telefone ou por e-mail, dizendo que, como e aonde está ocorrendo. Caracterizações do carro, da pessoa, a roupa, qual o candidato, o que está sendo prometido. E, se possível, pegar os produtos que estão sendo oferecidos, para que aí ele traga, para que nós possamos levar à polícia e levar ao Ministério Público e constatar o flagrante daquele delito. Então, isso é muito importante que o cidadão colabore. A partir do dia 15 de setembro, o Disque Denúncia vai funcionar também à noite e nos finais de semana. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O candidato à reeleição à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, será o nosso entrevistado de hoje. Logo mais às 7h45. 7h39. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio, de olho no voto. Confira agora a agenda dos candidatos para esta terça-feira. Cimeison Silveira, do PSC, abre a agenda percorrendo terminais de ônibus e se reunindo com comerciantes da Rua 44. Às 14h, ele se encontra com comerciantes do bairro Santo Hilário e às 16h faz caminhada no Jardim Novo Mundo. À noite tem encontro com moradores do bairro Dom Fernando, da Vila Pedroso, Jardim Novo Mundo, e encerra a agenda se reunindo com líderes religiosos. Isaura Lemos faz caminhada às 9h da manhã no setor Fim Social e
às 5 da tarde, concede entrevista ao jornal Tribuna do Planalto. O candidato José Neto, do PPL, dedica o período da manhã à gravação de programa eleitoral. Às 3 da tarde tem reunião numa emissora de TV e às 6 da noite se reúne com o comitê financeiro da campanha. O candidato Paulo Garcia, do PT, tem reunião com empresários da indústria têxtil às 5 da tarde, fará caminhada no Parque Anhanguera. Às 7h30 da noite, recebe apoio do movimento de gays, lésbicas, travestis e transexuais e se encontra com lavadores de carros. Elias Júnior, do PMN, começa o dia visitando a Ceasa. Às 4 da tarde, faz caminhada no Jardim América e à noite visita a feira do Jardim Bela Vista. O candidato Reinaldo Pantaleão, do PSOL, se reúne com universitários às 8 horas e às 2 da tarde. E às 7 da noite fará caminhada no Goiânia 2. Jovaí Arantes, do PTB, cumpre a agenda de deputado federal em Brasília. O candidato Rubens Donizete, do PSTU, concede entrevista a uma emissora de rádio e às 5 da tarde tem encontro com militantes. 7h41. O mundo em sua casa. Política nacional. A Justiça afastou 13 vereadores do município de Itabuna, no sul da Bahia. Eles são acusados pelo Ministério Público de desvios de recursos para custear viagens turísticas e enriquecimento ilícito. Outros 14 servidores teriam recebido diárias indevidamente. Na decisão, o Judiciário também determinou que os suplentes assumam os cargos. A presidente Dilma Rousseff nomeou ontem 3 novos integrantes da Comissão de Ética Pública da Presidência. O procurador Marcelo Alencar de Araújo, o advogado Mauro de Azevedo Menezes e o ex-deputado federal Antônio Modesto da Silveira terão mandatos de 3 anos. A comissão não se reúne desde o início de julho, porque não havia número suficiente de integrantes. Ela analisa a conduta de funcionários públicos do alto escalão. TSE inicia processo de lacração de urnas para mostrar a segurança do processo eleitoral no país. Foi iniciada nesta segunda-feira a primeira cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais que serão usados no primeiro turno das eleições 2012 pelo Tribunal Superior Eleitoral. O principal objetivo da cerimônia, aberta ao público durante esta semana, é mostrar à sociedade, aos representantes de partidos políticos, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público que o processo eleitoral brasileiro é seguro, especialmente porque é inviolável. Isso porque, além das inúmeras barreiras internas de segurança e do lacre físico, os softwares instalados nas urnas eletrônicas são lacrados e assinados digitalmente. A assinatura digital busca assegurar que o software da urna não foi modificado de forma intencional ou não perdeu suas características originais por falha na gravação ou leitura. A assinatura também assegura a autenticidade do programa, confirmando que o programa tem origem oficial e foi gerado pelo TSE. Após receberem as assinaturas digitais, os arquivos serão lacrados fisicamente. Uma cópia será armazenada na sala cofre do TSE, ficando sob guarda sigilosa. Cópias dos sistemas assinados no TSE são instaladas nos equipamentos dos tribunais regionais eleitorais que realizarão eleições este ano em 5.568 municípios brasileiros no próximo dia 7 de outubro. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora em Goiânia são 7h43. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O transporte coletivo de Goiânia hoje, se não é um desrespeito, é uma indignação. E a prefeitura que está não toma nenhuma posição, nenhuma ação que possa melhorar a questão do ir e vir do cidadão nessa cidade. Quem precisa do transporte coletivo sabe do que eu estou falando. Lotados, parece uma lata de sardinha. Desrespeitando crianças, jovens e pessoas mais idosas. Coligação Goiânia 24 horas. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto.
Agora em Goiânia são 7h45. As rádios Brasil Central AM e RBC FM realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras. Hoje continuamos ouvindo os prefeitáveis de Aparecida de Goiânia. Todos os 5 postulantes ao cargo foram convidados a participar do programa O Mundo em Sua Casa e apresentar as propostas para que você, ouvinte, escolha o seu candidato nessas eleições 2012. Hoje é a vez de ouvirmos o candidato do PMDB, Maguito Vilela. Luiz Alberto Maguito Vilela nasceu em Jataí, no interior de Goiás. Tem 63 anos. É casado, tem 4 filhos. Formado em Direito, iniciou a trajetória política em 1976. No ano de 1986, elegeu-se deputado federal constituinte. Em 1990, foi eleito vice-governador de Goiás ao lado do então governador Iris Rezende. Foi eleito governador de Goiás em 94 e em 98 foi eleito senador da República por Goiás. Atualmente exerce o cargo de prefeito de Aparecida de Goiânia. Bom dia, candidato. Bom dia a você, Karine, Écio Santana, a todos os ouvintes do programa O Mundo em Sua Casa. É um prazer muito grande para mim participar dessa rodada de entrevistas promovida aí por vocês. Candidato, por que o senhor decidiu se lançar candidato na disputa pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia este ano? Bem, porque Aparecida é uma cidade desafiadora, é uma cidade muito importante, uma cidade grande, uma cidade pela qual todos aqueles que moram ou trabalham em Aparecida acabam se apaixonando por ela. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui para Aparecida para ajudá-la, até porque eu tinha sido governador e vi os problemas que a Aparecida enfrentava. Tive a oportunidade de ajudar como governador, duplicando ali a saída do Garavelo, fazendo um anel viário, construindo o bairro Madre Germana, iluminando vários bairros, asfaltando linhas de ônibus. Mas eu vi que era uma cidade pujante, de muito futuro, mas que precisava ainda muita infraestrutura. E por isso eu resolvi me candidatar à reeleição pela primeira vez, quebrando um paradigma, né? Eu não quis ser candidato à reeleição nem para governador na época, e agora para prefeito eu me animei muito, porque tem muitos projetos bons em andamento, já tem muita coisa executada, mas tem muitas obras ainda a serem feitas, e eu entendo que Aparecida ela é uma cidade hoje que desperta a atenção do Estado e até mesmo do país, chama a atenção das autoridades de Brasília para os seus problemas de asfalto, de água tratada, de redes de esgoto, saúde, que é um problema hoje que o Brasil todo enfrenta, mas são problemas desafiadores, e eu sou homem de desafio, eu gosto de desafio, e quero lutar para governar Aparecida aí mais 4 anos. Agora, em relação à infraestrutura, né, uma grande reclamação da população por falta de infraestrutura na cidade. Asfalto ainda é uma grande reclamação da população de Aparecida. Qual que é a proposta do senhor para melhorar essa área de infraestrutura? Sim, Karine, asfalto era a maior reclamação, hoje não é mais. Hoje é a 4ª na ordem. Primeiro saúde, segurança pública, que não é da prefeitura, é do governo do estado, saúde, segurança, educação, depois é que vem asfalto. Quando eu assumi, asfalto era a primeira disparada. Só que nós já asfaltamos 58 bairros. Estamos asfaltando nesse momento 15 bairros. Então já vai para 73. Então baixou bem o índice aí de pessoas que não têm asfalto. Nós já tiramos 156 mil pessoas das ruas de terra, que hoje habitam em asfalto. Então, melhorou muito esse aspecto, mas tem que completar. Tem ainda o Parque Trindade 2, aqui nessa região mais próxima aqui de vocês. O Parque Trindade 3, desculpa, 1 e 2, nós já asfaltamos. É o 3, que é inclusive o menor. Falta alguns bairros dessa região e em outras regiões. Mas todas as regiões de Aparecida têm recebido asfalto. E aqueles que faltam, nós já estamos programando para concluir. Candidato, na área de saúde, moradores de Aparecida de Goiânia acabam buscando atendimento aqui em Goiânia. Falta de cais é o principal problema. Qual a proposta para melhorar a saúde do município? Exatamente, Écio. Saúde ficou em Aparecida 20 anos sem construir
unidades, CAIS e unidades básicas de saúde. Hoje nós já entregamos 6 novas unidades, uma UPA no Brasicom, que está funcionando muito bem, 5 unidades básicas já prontas, construídas em terreno da prefeitura. Elas estão aqui no Retiro do Bosque, no Bandeirantes, no Caraíbas, no Delfiore e no Alto Paraíso. Então já entregamos 6, estamos licitando 10, estamos licitando 2 UPAs, uma aqui na região de Santa Luzia, no Flamboyant, e outra no Buriti Sereno. Então a cidade vai ficar permeada, vai ficar coberta por excelentes unidades de saúde. Aí é só vir mais dinheiro do governo federal e do governo estadual e nós vamos melhorar a saúde. Melhorar, porque chegar a um ponto ideal ainda precisamos de mais tempo, porque Aparecida é uma cidade muito grande e tem muito poucas unidades de saúde. Tanto é verdade que nós vamos construir 16 agora, já entregamos 6, estamos começando 12 e ainda é pouco. É pouco pelo tamanho da cidade. E ela ficou muito tempo sem construir unidades básicas. E o nosso hospital de urgência, que é do Estado, o APA, ele nunca conseguiu funcionar 100%. Isso também acaba que traz alguns problemas para a saúde. Aí congestiona os CAIS e as unidades de saúde. Mas de forma que tanto eu quanto o governo estadual e o governo federal estamos lutando para melhorar a saúde e eu quero crer que vamos melhorar. O povo precisa de saúde, saúde é fundamental na nossa vida e isso é prioridade nossa. E há previsão de contratação de profissionais para trabalhar nessas unidades? Estamos contratando. Agora, Karine Pinheiro, existe um problema sério, está faltando médicos. Eu tenho 18 vagas. Aonde tiver médicos querendo contratos, a Aparecida recebe na hora de braços abertos e faz o contrato imediatamente. Mas nós não estamos achando profissional da saúde, profissional médico. Está faltando pediatra, está faltando ginecologista, está faltando aí muitas especialidades. Eles reclamam de baixos salários. Inclusive, estou defendendo... Não. Os salários de Aparecida são praticamente os mesmos de Goiânia, é muito pouca a diferença. Os salários são bons. Não é esse o problema, é falta meu. Você vai no interior, tem muitas cidades que não tem um médico sequer. Eu, inclusive, estou defendendo, já falei isso com o ministro da Saúde, estou conversando com o ministro da Educação, precisa colocar mais faculdades de medicina. Precisa de formar mais médicos no Brasil. Precisamos de ter mais médicos para a nossa população. Nós temos um número muito pequeno, inferior à Europa, aos Estados Unidos. Então, o importante no Brasil é formar mais profissionais. Quanto mais médicos, melhor para a população. E eu já vou começar a defender também, a Universidade Federal está chegando para a Aparecida, vai construir aqui o campus, já entregamos uma área de 500 mil metros, eu estou defendendo que a Universidade Federal coloque também um curso de medicina aqui em Aparecida. Araguari tem, aqui no Tocantins tem várias faculdades, Aparecida é 10 vezes maior do que Araguari, então precisamos começar a pensar e a pressionar para termos aqui uma faculdade de medicina também em Aparecida. Candidato, uma outra área que exige especialização é a educação. Fala-se muito em construir CMEs, virou moda essa proposta de construir CMEs. Na área municipal, qual que é a proposta da educação para melhorar o ensino? Bem, o Écio Santana e todos os ouvintes do programa Mundo em Sua Casa, educação, Aparecida vai bem, mas muito bem, está no caminho certo, está no norte certo. Nós fizemos 2 concursos públicos e vamos fazer o 3º agora. O professor não tem mais influência de políticos. Não, o político não faz mais contratos para a educação, não indica diretores. Os diretores de Aparecida são todos eleitos pela comunidade escolar, pelos alunos, pais de alunos, professores. O piso federal, fomos a primeira cidade a pagar o piso federal. Todos os direitos dos professores estão sendo pagos religiosamente. Nunca atrasamos um dia sequer no pagamento dos professores. Pelo contrário, sempre pagamos adiantado. Temos toda a nossa rede municipal reformada, ampliada, com sala de computação e biblioteca pública, todas. Agora começamos a construir as quadras cobertas. Escolas profissionalizantes, já construímos 2
que estão em perfeito funcionamento. Uma administrada pelo SESI-Senai, lá acima do Corpo Bombeiro no Portal Sul, a Provida, e outra aqui o IFG, que já tem um curso superior de engenharia civil funcionando também, e vários cursos profissionalizantes. Então, as escolas profissionalizantes, temos 2 e estamos buscando mais. Ensino superior, temos o IFG já com curso superior de engenharia civil, temos 90 estudantes formando em engenharia civil, e formando, que eu digo estudando, né? Vou formar daqui 4, 5 anos. E a Universidade Federal. Entregamos agora uma área de 500 mil metros quadrados para o campus da universidade. Já tem os recursos no orçamento, no Ministério da Educação, e serão licitados agora os prédios. Então, a educação é desde o ensino da pró-infância, o fundamental, ensino profissionalizante, ensino superior, a Aparecida está muito bem. Agora, a presidenta Dilma já determinou a construção de 43 CIMEIs. Já começamos 3 e tem 40 terminando a licitação. Então, a cidade que tinha 10 CIMEIs quando eu assumi, e eu já construí alguns, agora vai construir mais 43. Os CIMEIs são importantíssimos, eu vou dizer por quê. São as antigas creches. São professores concursados e são diretores. CIMEI hoje é da educação, é do Ministério, não é mais da área social. CIMEI é uma escola de tempo integral. O aluno começa os primeiros passos, ele tem ali o seu alicerce muito bem formado, ele não vai para a rua, ele aprende muita coisa, inclusive esporte, música. Os CIMEIs hoje são fundamentais. Então, a Aparecida está no caminho certo no que diz respeito à educação. Prefeito, na região que faz limite com Goiânia, segundo a população, dá para ver qual que é o lado de Aparecida, justamente pelo bolsão de pobreza. Como que o senhor pretende melhorar a situação econômica do município e também melhorar essa questão do planejamento desenfreado, né, de Aparecida, uma falta de planejamento, um crescimento desenfreado sem planejamento em Aparecida de Goiânia? Exatamente. A capital, é lógico que ela tem muito mais recursos e ela oferece melhor qualidade de vida. Só para vocês terem uma ideia, a Aparecida tem uma arrecadação 10 vezes menor do que Goiânia. E Goiânia, além de arrecadar muito mais, tem muito mais ajuda do governo federal. A Aparecida, infelizmente, não teve no passado a ajuda do governo federal e a sua arrecadação é pequena. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação de ICMS nossa é inferior ao Senador Canedo. O Senador Canedo arrecada mais do que a Aparecida em ICMS, que é um imposto importante da cidade. Então, por isso, a parte de Aparecida ficou, a Aparecida acabou sendo prejudicada, tanto é que ficou aí muito tempo como cidade dormitório. Mas hoje mudou muito essa situação. Aqui mesmo, na divisa, nós já asfaltamos o Trindade 1, o Trindade 2, o Flamboyant, o Residencial Santa Luzia, esses bairros todos, nós asfaltamos agora. Falta pouca coisa para concluir aqui. O Trindade 3, que nós vamos fazer agora rapidamente. Mas a Aparecida está lutando, está trabalhando, está industrializando, justamente para melhorar a qualidade de vida. Estamos atraindo empresas, indústrias para melhorar a arrecadação, porque nós tínhamos que ter pelo menos a metade da arrecadação de Goiânia, porque nós temos a metade da população hoje que tem em Goiânia. Goiânia só tem o dobro de Aparecida em população. Então a Aparecida tinha que ter pelo menos a metade da arrecadação, e nós temos 10 vezes menos. Mas nós estamos trabalhando para corrigir isso, porque melhorando a Aparecida, melhora a Goiânia. Melhorando Goiânia, melhora a Aparecida. As duas cidades são irmãs siamesas. Candidato Maguito Vilela, do PMDB. Gêmeas. De acordo com o nosso combinado, com todos os candidatos, o prazo de 15 minutos está encerrando. O senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Agradecer a vocês da Rádio Brasil Central, do programa Mundo em Sua Casa. Agradecer a você, Écio Santana, a Karine Pinheiro, a todos os ouvintes, e dizer que eu estou muito animado, que eu confio muito em Aparecida, acho que essa cidade tem um potencial enorme.
é uma cidade hoje boa para se investir, uma cidade que está se industrializando, está se tornando uma cidade universitária, e Aparecida tem realmente um futuro brilhante. Eu acredito muito nisso. Sei que nós vamos conseguir fazer de Aparecida uma das melhores cidades do interior do Brasil. E para isso eu estou contando com o voto do povo aparecidense, com o apoio do povo aparecidense, para mim continuar esse projeto que está em andamento na área da saúde, da educação e em todas as áreas de infraestrutura, asfalto, água, esgoto, enfim. É importante que a Aparecida tenha continuidade aí nos programas que estão sendo feitos aqui para a nossa cidade. Agradeço muito a vocês. Obrigada. Conversamos hoje com o candidato à reeleição à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista ou quer ouvi-la novamente, pode acessar o site www.rbcfm.com.br. E amanhã, neste mesmo horário, às 7h45, o entrevistado será Ademir Menezes, do PSD. 8h01. O mundo em sua casa. Coligação Goiânia Cidade Sustentável. Ex-prefeito Darcy Acorce. No horário eleitoral, o candidato do governador disse que construiu o Parque Vaca Brava, a Avenida Leste-Oeste e o Cidadão 2000. Gilvair, não faça isso com a população. Todo mundo sabe que quando eu fui prefeito, fiz o Vaca Brava, o mais lindo cartão postal de Goiânia, que foi o Pedro Wilson quem iniciou a Leste-Oeste e que o Cidadão 2000 foi criado em minha administração. Política se faz com seriedade. Estou com Paulo Garcia, número 13. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O relator do processo do Mensalão condenou ontem por gestão fraudulenta 4 réus que eram dirigentes do Banco Rural na época do escândalo. Segundo o Ministério Público, os 4 liberaram empréstimos de 32 milhões de reais para as empresas de Marcos Valério e para o PT, dinheiro que abasteceu o Mensalão. O relator descreveu o risco das operações autorizadas pela cúpula do Banco Rural. A polícia continua a investigação. Da instituição financeira, à época do escândalo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório, além da presidente do banco, Kátia Rabelo, foram considerados culpados pelo crime de gestão fraudulenta, cuja pena varia de 3 a 12 anos de reclusão. Entre outras irregularidades apontadas pelo Ministério Público e confirmadas pelo relator do Mensalão, o Banco Rural também omitiu o registro de suas operações financeiras para tentar acobertar a fraude, foi o que afirmou o ministro Joaquim Barbosa. Essas operações foram simuladas. Utilizaram-se dolosamente de mecanismos fraudulentos, estando fartamente demonstrado que Kátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório geriram fraudulentamente o Banco Rural. Impõe-se-lhes a condenação pela prática do crime descrito no artigo 4º da Lei 7.492 de 86, e é o que eu faço. Já o ministro Ricardo Lewandowski votou pela condenação da dona do Banco Rural, Kátia Rabelo, por gestão fraudulenta. Lewandowski afirmou que os empréstimos eram acertos entre os dirigentes do Banco Rural e Marcos Valério. Os banqueiros, disse o ministro, imaginavam que Valério era uma peça-chave para fazer tráfico de influência junto ao governo federal. Eu concluo que os empréstimos concedidos ao grupo liderado por Marcos Valério assemelhavam, novamente digo isso, a doações ante as constantes renovações e a ausência de pagamentos ou amortizações, e que entendo que eles decorreram de um acerto, entre aspas, acordado entre este, Marco Valério, e os dirigentes do Banco Rural, que imaginavam que Marcos Valério seria uma peça-chave para exercer tráfico de influência junto ao governo federal. Segundo o Ministério Público, os réus descumpriram a legislação do sistema financeiro para conceder empréstimos ao PT de 3 milhões de reais e a agências de Marcos Valério, 29 milhões de reais. As movimentações, apesar de formalmente legais,
nunca seriam pagas de volta ao banco. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 8h05 agora. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O cantor Camargo, irmão de Zezé de Camargo e Luciano, foi detido na tarde de ontem em uma casa de jogos ilegal em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o Erley José de Camargo, que faz dupla com Marcelinho de Lima, fazia aposta. Além do cantor, outras 9 pessoas foram detidas na casa de jogos, que foi fechada, segundo a PM. No local foram apreendidos mais de R$25 mil e 34 máquinas caça-níqueis. E a polícia continua a investigação para descobrir os autores de triplo homicídio em Aparecida de Goiânia e verifica se há relação dos crimes com a rixa entre torcidas organizadas. A polícia investiga as mortes de Francisco Alexandre Higino Souza, de 25 anos, um dos líderes da torcida do Vila Nova em Aparecida. Ele foi morto dentro de casa no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia. Na porta da casa também foram mortos a namorada dele, Johanne Teles da Silva, de 18 anos, e o pai dela, Marcelo Pereira da Silva, 48 anos. O crime, que ocorreu no dia 25 de agosto, foi presenciado por 2 crianças, uma de 10 e outra de 4 anos. Mas a polícia ainda não sabe se serão ouvidas, como explica a delegada Marília Castanheira Rezende. As crianças estão muito abaladas ainda, somente se não conseguirmos levantar a autoria do crime sem a oitiva delas, é que elas serão ouvidas. A polícia já tem suspeitos, mas o trabalho de investigação ainda é sigiloso. A linha de investigação está relacionada à rixa das torcidas organizadas. Testemunhas teriam visto os autores usando camisetas de time de futebol. No mesmo dia do triplo homicídio, 2 horas antes, o jovem Fábio Vieira Silva, de 19 anos, torcedor do Goiás, foi assassinado a tiros. A polícia quer saber agora se esta morte está relacionada com o triplo homicídio. Yara Galvão, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h07. Servidores do Poder Judiciário em Goiás decidem pela suspensão da greve. A proposta feita pelo Supremo Tribunal Federal foi aceita ontem pelos servidores da Justiça Federal, do Tribunal Regional do Trabalho e também do Tribunal Regional Eleitoral. O presidente do Sinjufego, João Batista, avalia a proposta, que aumenta de 50% para 100% a gratificação de atividade judiciária em 3 parcelas até 2015. O Supremo, ele trabalhou essa proposta de 15% dentro do orçamento do Judiciário. Então, pegaram esse 15% do orçamento e fez um remanejamento e colocou isso na chamada GAJ, gratificação de atividade judiciária, aumentando ao longo de 3 anos, 3 parcelas, um aumento que é um aumento gradual, né, de 50%, e ela foi aprovada. No entanto, a categoria vai tentar melhorar a proposta até que seja incorporada no orçamento da União. João Batista explica que eles estão em alerta e, caso o acordo não seja cumprido, a greve será retomada. Aprovada, mas com ressalvas, né, de que nós vamos ter que cobrar esse compromisso dentro do Congresso, acompanhar isso, até porque nós podemos melhorar essa proposta dentro do Congresso Nacional. A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal, a FENAJUF, é contrária ao fim da paralisação, mas os estados são autônomos para decidir. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 8h09. Bancários voltam a negociar com a FENABAN. Na tarde de hoje em São Paulo, representantes dos bancários e dos bancos voltam a se reunir para continuar as negociações em torno de reajuste salarial para a categoria e que foram iniciadas na semana passada. Na pauta de reivindicação dos bancários constam a concessão do piso salarial de acordo com o Diese, contratação de mais trabalhadores e reajuste salarial de 10,5%. A FENABAN ofereceu 6%. O presidente do Sindicato dos Bancários de Goiás, Sérgio Luiz, participará da reunião e avalia as negociações. Nós estamos bastante otimistas em relação às novas propostas, até mesmo porque nós já temos um slogan, né? Se não melhorar, os bancários vão parar. Então nós acreditamos que a FENABAN, baseado nos últimos anos de negociação, onde a categoria sempre teve que parar as atividades para arrancar um aumento, nós acreditamos que hoje nós possamos realmente receber uma proposta que não vai ser de vergonha para a categoria. Se melhorar essa proposta, nós levaremos para apreciação da Assembleia e se for de agrado, a Assembleia
provavelmente vai aprovar ou rejeitar. Isso aí tudo depende da própria FENABAN de ter coragem de dar um índice que realmente valoriza a categoria. Em comparação aos outros anos, a dinâmica está bastante diferenciada e está evoluída. Nós esperamos que a FENABAN continue nessa evolução, que apresente realmente um índice que a categoria venha aprovada. Distante está, porque nós estamos pedindo 10,25%, nós queremos 5% de aumento real, e eles ofereceram apenas 0,7% ou 0,8% de aumento real, então tem que caminhar muito ainda nisso aí. Hoje o sindicato volta a promover manifestações em frente às agências bancárias da capital, no sentido de mobilizar os bancários e também de esclarecer a população sobre a importância de melhorar as condições de trabalho. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 8h11. Aberta ontem à noite em Caldas Novas a terceira Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil. O evento vai reunir cerca de 900 atletas de 22 estados. O presidente do Tribunal de Contas do estado de Goiás, Edson Ferrari, falou sobre a expectativa em relação ao evento desse ano. Essa é a terceira Olimpíada, a primeira foi em Santa Catarina, a segunda foi em Foz do Iguaçu, no Paraná, e a terceira em Goiás. Deslocou-se um pouco o eixo do Sul, porque lá no Sul participam normalmente, quando tem as Olimpíadas, representantes do Uruguai, da Argentina e até do Paraguai. Estamos recebendo as melhores referências pelos conselheiros que estão e pelos atletas da cidade de Caldas Novas. É congraçamento, é uma relação institucional que se estabelece entre os tribunais. Esse é o nosso principal objetivo. O ministro Augusto Nardes, vice-presidente do Tribunal de Contas da União, explicou por que Caldas Novas foi escolhida como sede do evento esse ano. Acho que foi um local ideal pela estrutura que aqui tem. A gente que conhece sabe que Caldas Novas hoje é uma referência não somente nacional, mas internacional em termos de turismo, em termos de estrutura para poder receber bem. Então eu fico muito satisfeito porque foi um sucesso no sentido que vieram 1.200 pessoas de várias partes do Brasil e isso mostra o apelo positivo que Caldas Novas traz. O governador Marconi Perillo prestigiou o lançamento e falou sobre os benefícios desse evento para o turismo na região. É muito importante porque vai consolidando a região das águas quentes e o nosso estado como um dos principais destinos turísticos do país. Essa competição que conta com a presença de quase todos os tribunais de quase todos os estados do Brasil é uma forma de mostrarmos as nossas belezas e de acolhermos brasileiros de todos os cantos aqui em Caldas Novas. As Olimpíadas serão realizadas até o dia 8 de setembro. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h13. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, todos os jogos da 22ª rodada da Série B serão nesta terça, começando às 3 da tarde com Atlético Paranaense Boa Esporte. Às 7h30 da noite tem América Mineiro e Paraná, Avaí América de Natal, Vitória e Criciúma e Guarani e Joinville. Às 9h50 jogam ABC e Grêmio Barueri, Bragantino e São Caetano, Guaratinguetá e CRB, Asa e Ipatinga. Também às 21h50 no Serra Dourada, o Goiás busca manter o 100% de aproveitamento no retorno da Série B.
O Goiás busca a terceira vitória seguida neste início de segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora, no segundo turno, 2 jogos e 2 vitórias. 1-0 contra o América de Natal e 3-1 para cima do Paraná no último sábado em Curitiba. O time terá 2 alterações, jogadores importantes que estão fora, suspensos com o terceiro cartão amarelo. Volante Amaral e principalmente o lateral esquerdo Egídio, um dos principais jogadores do Goiás na atual temporada. Bruno Colasso chegou a treinar 15 dias separadamente, iria nunca mais vestir a camisa do Goiás, foi perdoado pela diretoria. Após pedir desculpas, tem nova oportunidade na lateral esquerda para mostrar o seu futebol. No meio-campo, no lugar de Amaral, Marcos Paulo será o substituto. O Goiás busca a terceira vitória seguida para se aproximar ainda mais dos líderes, já que nessa terça acontece o confronto entre o primeiro colocado Vitória e o vice-líder Criciúma. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:16. 6 estádios para a Copa do Mundo de 2014 não alcançaram 50% das obras a menos de 2 anos do torneio. A informação está no relatório divulgado pelo Ministério do Esporte. Ainda não atingiram o exigido pelo cronograma Cuiabá, Curitiba, Manaus, Natal, Porto Alegre e São Paulo. O estádio de Fortaleza é o mais avançado, com 87% das obras concluídas. Novo treinador do Vila Nova deve ser apresentado agora pela manhã. A diretoria do Vila Nova, que na última sexta-feira, após a derrota do Vila para o Oeste fora de casa, garantia o técnico Jorge Saran na continuidade do comando técnico do clube, mudou de ideia e demitiu o comandante colorado. Já agiu rápido e contratou o técnico Ney da Mata, que estava no Brasiliense e tem exatamente os mesmos números de Jorge Saran. No Vila Nova, Saran tinha 47% de aproveitamento com 3 vitórias, 3 derrotas e o empate. O mesmo aproveitamento do técnico Ney da Mata, que vem para o Vila Nova do Brasiliense, inclusive está na chave do Vila, na Série C do Campeonato Brasileiro. No comando do Jacaré do Papo Amarelo, Ney da Mata teve o aproveitamento de 47%. 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Hoje pela manhã, o novo treinador será apresentado no Anésio Brasileiro Alvarenga. Ontem à tarde, o lateral esquerdo de 32 anos, Edinho, foi apresentado como a 44ª contratação desta temporada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o meia preto não joga mais pelo Vila Nova. Ele atuou apenas na estreia do clube na Série C contra o Oeste, no Serra Dourada, e saiu de campo machucado. Destino de preto deve ser o Bragantino, que luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. 8:19. Atlético pode ter até 4 mudanças no time para surpreender o Grêmio amanhã no Rio Grande do Sul. A delegação do Atlético segue concentrada em Porto Alegre para o jogo de amanhã, 8:30 da noite, diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, querendo se aproveitar de 2 desfalques importantes no adversário. Os atacantes Kleber e Marcelo Moreno, ambos estão suspensos para a partida de amanhã. O técnico Jair Araújo poderá contar com 2 jogadores importantes, o volante Dodó e o zagueiro Gustavo, que não participaram da derrota diante da Ponte Preta. Existe a expectativa para que o atacante Ricardo Bueno e o zagueiro Renier também possam estar em campo, já que se recuperaram de contusões musculares. O Atlético em busca da primeira vitória fora de casa amanhã diante do Grêmio. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Durou 11 dias o discurso de comprometimento de Adriano no retorno ao Flamengo. O atacante em recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo não compareceu à reapresentação do elenco na tarde de ontem no Ninho do Urubu. No entanto, Adriano Imperador foi visto na comunidade de Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, por policiais da unidade de polícia pacificadora por 3 vezes. Em uma delas, o atacante estava carregando uma sacola com bebidas alcoólicas. Um dia antes, Adriano promoveu uma festa em sua casa e seguiu para a comunidade às 5 horas da manhã. Na tentativa de se recuperar no Brasileiro, o Flamengo recebe a Ponte Preta amanhã, sob pressão da torcida, no time que não vence há 3 rodadas. Às 8h20 do Esporte é o que há. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade.
Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Bombeiros alertam para o risco de incêndio em estabelecimentos comerciais. Em um fim de semana foram 4 ocorrências na capital. Tempo seco e fiação elétrica velha são propícios para o risco de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, muitos comerciantes não se atentam para as medidas de segurança e o resultado são focos de incêndio cada vez mais comuns em lojas que armazenam material inflável. No último fim de semana foram 4 incêndios combatidos pelo Corpo de Bombeiros em Goiânia e região metropolitana. O tenente Eberson Holanda, da assessoria de imprensa da corporação, fala que grande parte falta mesmo manutenção para evitar fogo nesses locais. A parte elétrica dessas edificações é um problema sério hoje. Estamos considerando principalmente as edificações mais antigas. O Corpo de Bombeiros, ele orienta a princípio que a loja ou a empresa, a edificação de maneira geral, tenha o certificado do Corpo de Bombeiros. O certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros é o que vai garantir que aquela edificação ela é segura. O que não acontece, o Corpo de Bombeiros lembra que a parte elétrica deve ter uma atenção especial e, principalmente, deve-se evitar gambiarras. Evitar também estoques inflamáveis perto desta fiação é outra dica. Do início do ano até agora, já foram registrados 360 incêndios no estado em residências e lojas. E no ano passado, o índice foi 30% menor. O Corpo de Bombeiros alerta para que os estabelecimentos tenham um certificado de segurança. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h22. O FG e o EG estão no primeiro ranking de universidades brasileiras elaborado pelo jornal Folha de São Paulo, por meio do Instituto de Pesquisa Datafolha. Esta é uma iniciativa para realizar uma avaliação sistêmica do ensino superior no país. Durante 8 meses, a Folha de São Paulo levantou dados de publicações acadêmicas e, junto com o Datafolha, ouviu centenas de cientistas e profissionais de recursos humanos para compor o RUF, Ranking Universitário Folha. Nele estão representadas 191 universidades que trabalham com pesquisa, ensino e extensão, mais 41 centros universitários ou faculdades dedicados sobretudo ao ensino e onde há pouca pesquisa. A Universidade Federal de Goiás ficou na posição 23 do ranking, o que representa o reconhecimento aos investimentos que a UFG tem feito nos últimos anos, conforme relata o reitor da universidade, Edivar Madureira Brasil. O conjunto de investimentos nas universidades federais tem refletido na qualidade das universidades. Um ranking que certamente será aprimorado e eu tenho certeza que nas próximas edições a UFG aparecerá em posições ainda melhores. Já a Universidade Estadual de Goiás ocupou o lugar de número 135 no ranking, mas para a reitora interina da UEG, professora Eliana Maria França Carneiro, isso não representa um aspecto negativo, visto que a universidade é nova e pouco conhecida entre os pesquisadores que participaram na pesquisa. A UEG é uma universidade nova, no Centro-Oeste, ainda pouco conhecida. Então é claro e natural que os pesquisadores eles vão conhecer e citar cursos de universidades mais conhecidas. A metodologia geral do ranking foi criada pelo grupo liderado pelo professor da USP, Rogério Meneghini, em conjunto com a redação da Folha. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 8h24. O Corpo de Bombeiros foi acionado 2 vezes hoje para resgatar 2 recém-nascidos abandonados em Goiânia. O primeiro chamado foi feito às 4 horas da manhã e o bebê estava próximo a uma lixeira na Vila Santa Helena. E por volta das 7 horas foi feito o resgate de um recém-nascido abandonado num lote baldio do setor leste Vila Nova. As 2 crianças estão no Hospital Materno Infantil, mas ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas. Agora em Goiânia são 8h24. Semana do Peixe promove oficinas, palestras e degustação em Goiânia.
Começou nesta segunda-feira a 9ª Semana do Peixe de Goiânia. Até o próximo dia 11, serão desenvolvidas ações estratégicas como divulgação do pescado como alimentação saudável e com preços mais acessíveis. A semana faz parte da campanha nacional de promoção do consumo de pescado e, segundo Domício Vieira da Silva, superintendente de Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca em Goiás, visa aumentar o consumo de peixe no estado. Nós temos programas como assistência técnica, temos programas como parques aquícolas, enfim, vários programas que têm trazido o produtor a produzir muito mais peixes, né? Com isso aumentar o peixe nas gôndolas de supermercado e facilitar chegar ao consumidor final. De acordo com Domício, além de promoções no comércio, a semana terá oficinas, palestras e degustação de peixes em escolas da rede municipal de ensino. Além de formar consumidores, a intenção do Ministério da Pesca é aumentar a produção do pescado em Goiás e diminuir o preço do produto. A dona de casa Fátima Barcelos aprova a iniciativa. Ela conta que consome peixe semanalmente, mas acha o preço ainda muito salgado. Acho que poderia diminuir os impostos aí para a gente poder estar participando do programa que hoje todo mundo fala da alimentação saudável, mas nosso estado, por ficar longe da produção, deveria diminuir os impostos para a população poder ter acesso a essa carne. Em Goiás, a proposta é utilizar mais peixes de água doce, como tambaqui, pintado e tilápia. No dia 11, o consumidor poderá participar de oficinas gastronômicas em shoppings da cidade para aprender a preparar receitas com essas espécies. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h26. FAPEG lança novos editais para a concessão de bolsas e auxílio pesquisa. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, lançou 4 editais para concessão de bolsas de estudo, de doutorado e pós-doutorado para docentes das universidades e instituições de ciência, tecnologia e inovação. Estão sendo investidos mais de R$9 milhões e serão oferecidas 45 bolsas e apoiados 65 projetos de pós-graduação só em 2012. A presidente da FAPEG, Maria Zaira Turque, explica que o objetivo é fortalecer os programas de pós-graduação em Goiás. O objetivo desses editais que a FAPEG lança hoje é fortalecer a pós-graduação no estado de Goiás, alavancar aí as nossas pesquisas, propiciar aos pesquisadores um fomento que dê qualidade e dê possibilidade para o desenvolvimento das suas pesquisas. Foi lançado ainda um 5º edital, que vai apoiar com R$250 mil até 6 propostas apresentadas por núcleos de excelência em pesquisa. Significa que nós vamos fomentar pesquisas que serão desenvolvidas por pesquisadores já que alcançaram um patamar de reconhecimento nacional e internacional da qualidade das pesquisas que ele desenvolve, que é o pesquisador de produtividade em pesquisa nível 1 do CNPq. Os editais foram obtidos graças a convênios da FAPEG com a CAPES e CNPq. Todas as informações podem ser obtidas no site www.fapeg.gov.br. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 8h28. O Procon Goiás divulga agora pela manhã uma pesquisa de preços de passagens de ônibus para o feriado prolongado de 7 de setembro. A passagem aérea, onde há voos regulares, está com preços melhores que os das empresas de ônibus. Foram pesquisados preços de 26 destinos, incluindo as principais cidades turísticas do estado de Goiás, além de algumas capitais do país. 8h28. Um funcionário da filial de Curitiba da Ambev poderá ser indenizado em R$50 mil pela empresa, porque, conforme entendimento da Justiça, passou por situações constrangedoras e vexatórias no ambiente de trabalho. A decisão foi divulgada pelo Tribunal Superior do Trabalho ontem e, segundo o tribunal, a empresa já apresentou novo recurso que será analisado. Entre 2013 e 2004, o gerente do profissional indenizado levava garotas de programa às reuniões, o obrigava a assistir a shows de stripper e filmes pornôs e ainda se direcionava ao subordinado de maneira desrespeitosa. Tudo para motivar o funcionário a alavancar o cumprimento de metas. O profissional, que é casado e evangélico, descreveu nos autos que chegou a ser amarrado na própria sala de trabalho para assistir a filmes pornográficos e performances de strippers. Ainda segundo o profissional, o gerente organizava festas em chácaras com a presença de garotas de programas e os funcionários que atingiam as metas de venda ganhavam vale garota de programa.
Os professores das universidades federais anunciaram a manutenção da greve que já dura 111 dias. Porém, o sindicato da categoria avaliou que a situação para a reabertura das negociações ficou mais difícil. Novas assembleias gerais devem ser feitas até amanhã para definir os rumos da greve. A paralisação começou no dia 17 de maio e atualmente atinge 48 universidades e 32 institutos tecnológicos. Em Goiânia, 8h30 e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Radiodifusão, Abadia Lima. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.